Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Quem está cansado e quer ir embora, diga amém. Ninguém está cansado? Ninguém quer ir embora? Glória a Deus por isso, amém? Irmãos, pastor Vitor, pastor Ademir, são amizades que vai além do púlpito, como o pastor disse. Uma coisa é nós termos amigos aqui de cima, né? A outra coisa é quando a gente desce, a gente vê o defeito do outro, as fraquezas do outro, e a gente continua chamando de amigo, né? Porque ser amigo de quem é perfeito, dá tudo certo, é bom. Mas você suportar o outro na sua fraqueza, no seu dia a dia, aí é só para quem conhece o Evangelho, amém? E que possamos caminhar todos os dias. A gente sabe do carinho do pastor por nós e nós pelo pastor, né? O pastor Ademir, a sua família aqui, tivemos a oportunidade de caminhar um tempo junto. O pastor Vitor também, caminhamos um tempo junto, trabalhamos juntos. Isso é lindo, porque quando eu e o pastor Vitor trabalhava, irmão, não dava muito certo. Porque a gente começava a conversar de negócio de Jesus, a gente não trabalhava. A gente ficava 2, 3 horas falando do Evangelho, do reino, da palavra. Daqui a pouco estavam os dois ali, meio cara de chorando assim, sabe? Deus já derramava ali, era isso que a gente vivia. E é bênção, isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus, isso é o que Deus tem para nós como igreja, amém? E para mim é uma alegria poder servi-los, poder estarmos aqui. E eu brinquei com o pastor Vitor, que a culpa de eu ter vindo para Sorocaba é dele, amém? Porque a primeira vez que eu vim para Sorocaba, vim aqui, né, na igreja, na IETA, estar aqui com os irmãos. Viemos aqui com um ônibus ali, mais de 70, né, jovens, adorar ao Senhor aqui juntos. E depois Deus acabou me trazendo para essa cidade. Estamos aqui, cumprindo um chamado, colocando em prática aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir no reino de Deus, amém? E eu falo que a culpa é dele. Daí eu vim em Sorocaba e fiquei por aqui, amém, irmãos? Abra comigo a palavra do Senhor. Vamos a palavra em Êxodo 14, que eu quero compartilhar. Nas últimas 3 semanas, eu tenho orado, irmãos, para que o Senhor falasse conosco como igreja. Uma revelação do alto para nós caminharmos 2024 debaixo de uma palavra revelada como igreja, amém? Sabe aquela comida que você comeu e que você nunca esquece? Sabe aquele doce da tia? Sabe aquela comida da avó? Que aí você, aquele churrasco que você faz entre amigos, você fala, puxa vida, que gostoso estarmos juntos, comer aquele churrasco. Quando eu estava orando a Deus, eu falei, Senhor, nos dá uma palavra para provocar isso em nós. Para nós sentirmos vontade de amanhã, quando vocês chegarem aqui, falar assim, eu quero comer de novo. Eu quero experimentar de novo. Quem acredita nisso, diga amém. Então, nossa oração nessas 3 semanas, quando o pastor falou conosco, foi isso, para que Deus nos desse um alimento do alto. E que possamos sair daqui sedentos, na vontade de querer mais amanhã. Êxodo 14 diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira do mar, defronte a Baal-Zefon. Versículo 3. O faraó pensara que os israelitas estavam vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Levou
todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desse carro, cada um com um oficial no comando. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. E os israelitas marchavam triunfalmente. Os egípcios, com todos os carros e cavalos de guerra, os cavaleiros e as infantarias, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Pai, fala conosco, Espírito Santo. Tua presença, Pai, é real. A tua presença ela é verdadeira, Pai. Fala conosco na tua palavra. Pai, o Senhor conhece cada um desses coraçõezinhos aqui. O Senhor sabe o que a tua igreja precisa. O Senhor sabe o que quer falar com cada um de nós, no individual, no particular, no coletivo, como igreja. E nós te pedimos nessa noite, revela-te a nós, que possamos sair daqui, Pai, com sede, com vontade, com desejo de estar na tua presença. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com você. O pastor compartilhou conosco que esse ano é um ano de servir com excelência. Amém? Ano do que, igreja? Servir com excelência. Eu queria compartilhar com você a respeito desse tema. E o tema que o Senhor colocou no meu coração: um povo que Deus chamou para servir no deserto. Um povo que Deus chamou para servir no deserto. Irmãos, servir num lugar onde está dando tudo certo é bênção demais. Servir numa cidade, num país onde não tem perseguição, onde não tem homens bombas para poder explodirem as igrejas, é bênção demais. Mas Deus também chamou um povo para servir no deserto. Pessoas que foram chamados para serem fiéis ao Senhor em meio às adversidades. E aqui hoje eu quero compartilhar a seguinte palavra contigo: é o ano de servir com excelência. É um ano onde Deus vai nos preparar pessoalmente, coletivamente como igreja, para executar o melhor, com excelência, algo precioso ao Senhor, algo precioso para o seu reino. E o que nós vamos ler aqui hoje e entender é a forma que Deus faz isso em nós. Quem está entendendo, diga amém. Servir com excelência, queridos, quando nós falamos da vida profissional, é aparentemente fácil, porque você pode fazer um curso, você pode fazer a faculdade, você pode fazer uma especialização, você pode dominar aquilo que você está se preparando para fazer e ser o melhor e executar e ter o domínio daquilo que você está fazendo. Só que quando nós falamos em servir com excelência, um Deus que é perfeito em tudo, é muita responsabilidade. Por quê? Porque vai além do que eu me preparo. Eu posso fazer o melhor curso de teologia, eu posso me preparar, eu posso ser uma pessoa com uma boa oratória, eu posso saber ministrar, eu posso saber pregar, mas se eu não tiver uma vida com Deus, vai tudo fora. Eu posso ter a voz mais bonita, eu posso tocar um instrumento de uma forma maravilhosa, mas se a minha vida no secreto estiver falha, não chega com excelência diante de Deus. Esse povo que nós vamos falar aqui, os hebreus, estavam 430 anos escravos no Egito. Irmão, sabe o que é isso? São 8 gerações que nasceram, viveram, morreram e não viram o libertador. O homem que Deus falou que levantaria para tirar aquele povo da escravidão.
José, tomado pelo Espírito, ele falou assim: ó, haverá um dia que vocês serão libertos dessa escravidão aqui. E quando esse dia chegar, lembre-se de levar com vocês os meus ossos, para que aonde estiver o propósito, aonde Deus o levar, aonde a terra que Deus preparar, os meus ossos estejam lá também. 8 gerações, 430 anos e se cumpriu. Deus levanta Moisés. Moisés entra no Egito, trava uma batalha com o faraó, Deus envia 10 pragas, as coisas começam a acontecer, Deus então toca no coração de faraó, 5 milhões de pessoas começam a sair do Egito e marchar. E aí é esse texto que nós estamos lendo. O povo já estava caminhando diante da palavra e da promessa que Deus tinha feito, levá-los a uma terra que manava leite e mel. E então, queridos, Deus faz com que eles tomem um caminho mais longo, aonde eles teriam que andar mais, suportar mais, e um caminho aonde as coisas ficaram estreitas. E Deus manda que eles retrocedessem. O que significa isso? Eles já tinham andado um trecho, Deus manda eles voltarem e se acamparem em Migdol. Ali eles param, acampamento, à frente deles o mar, na lateral deles montanhas que eram impossíveis ser escaladas, atrás deles Faraó. Quando eles olham para trás e eles veem Faraó chegando, bate o desespero no povo. Então o povo, eles começam a falar assim: Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Nós no Egito nós tínhamos pelo menos aonde ser enterrado. No Egito nós tínhamos cebola, alho. Meu irmão, quem tem saudade de cebola e alho? Eu tenho saudade de picanha. De cebola e alho só se estiver na picanha. Aquele povo começou a murmurar de uma maneira que eles começaram a se lembrar de cebolas e alhos do Egito. E começaram então a questionar Moisés e falar: Moisés, por que você nos trouxe aqui? Moisés chega diante de Deus e fala assim: Senhor, o povo está reclamando, o povo está murmurando. E aí Deus dá uma invertida em Moisés e fala assim: e você está clamando a mim por quê? Um líder chamado por Deus, na certeza do que estava fazendo, direcionando o povo de Deus, agora chega diante de Deus e Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Usa o que você tem nas suas mãos. Então Moisés executa ali a ordem de Deus e ele bate o cajado no mar e o mar se abre. Mas antes de nós atravessarmos o mar, eu quero compartilhar com você o processo de Deus na vida daquele povo para servir com excelência. Irmãos, fala a verdade. Deus já não poderia ter deixado o mar aberto? Deus não poderia ter levado eles por um caminho mais curto, mas Deus não os levou por um caminho mais curto porque eles não estavam preparados para enfrentar guerra, enfrentar povos que já estavam estabelecidos, enfrentar filisteus. Então Deus faz eles andarem mais um pouco e eles chegam num ponto que ficam encurralados. Faraó olha e pensa que eles estão perdidos. Esse povo vai morrer no deserto, eles não sabem o que estão fazendo. E aqui, queridos, eu começo a falar com você algo. Eu começo essa ministração agora, fazendo a seguinte pergunta para você: aonde você quer chegar em 2024? O mês de dezembro é um mês que nós fazemos e geramos um monte de expectativas, fazemos um monte de promessas, sim ou sim? Em janeiro eu vou emagrecer. Esse começo de ano eu vou jejuar, pastor. 40 dias, 40 noites. Esse ano é o ano que eu vou emagrecer, vou ficar fitness.
Dezembro é o mês da expectativa, como se uma mudança de data, de calendário, fosse uma varinha mágica que fosse mudar algo dentro de nós e mudar a nossa atitude instantaneamente e tudo ficaria resolvido. Quem em dezembro aqui gerou essas expectativas e fez umas promessas? Levante a mão. Duvido que foi só isso. Seus mentirosos, vocês não vão para o céu. Todo ano nós fazemos promessas e geramos expectativas. Agora a pergunta é outra. Apenas 20 dias do novo ano. O que você fez de promessa com Deus em dezembro que você já abriu mão? Que você já deixou para lá? Que você já falou, não, regime não é comigo não, eu vou comer mesmo, vou comer com força. Eu não nasci para perder, eu vou ganhar, eu sou universal. Tamo junto, né, pastor? Eu também falo, não nasci para perder. Forminha de bola. Aonde você quer chegar? Porque, querido, se você não entender que nesse novo ano as atitudes não forem novas, os posicionamentos não forem novos, você ficará viúvo de 2023. Ou então você vai olhar para dezembro e falar assim, olha, não deu certo. Se eu tivesse tomado aquela decisão em dezembro, as coisas teriam sido diferentes. E aí nós ficamos refém. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, daqui a pouco é dezembro. E as mesmas atitudes de 2023 estão nos acompanhando em 2024. Para servir em excelência, para viver um novo tempo, é necessário uma mudança de atitude, é necessário uma metanoia, é necessário uma mudança. E aqui eu quero te provocar. E aí, meu irmão, você vai ficar vivendo viúva de 2023, lamentando 2023, ou você vai entrar em 2000 e vai servir com excelência. Aonde você quer chegar? Para servir com excelência, nós precisamos ter a seguinte certeza em nosso coração: que para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor da obra. Não adianta, nós queremos muitas vezes aplicar as mesmas estratégias, as mesmas práticas que nós temos na nossa vida profissional para fazer da mesma forma com relacionamento com a igreja. Por quê? Porque daqui a pouco você vai estar fazendo da igreja a mesma coisa que nós fazemos com o nosso chefe chato, que nós não aguentamos mais ele, e muitas vezes você acorda na segunda-feira e você fala assim, nem sei porquê eu vou para essa bênção desse trabalho, e daqui a pouco, querido, nós como estamos a mesma prática também no reino de Deus, e você está falando, será que eu vou hoje no culto de domingo, vou ficar assistindo o jogo do Corinthians, que só está perdendo? Revelação, hein, pastor? A gente falando coisa do reino, ele começa a pecar. Ter uma vida de relacionamento com o Senhor da obra. Deus, Ele tira um povo do Egito para se revelar a esse povo. Deus sabia que se aquele povo não mudasse a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, de agir, as suas atitudes, eles viveriam da mesma forma que viveram 430 anos no Egito, na terra prometida. Quem está entendendo? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite: o Senhor está no controle da rota. Faraó pensou que o povo estava perdido e desorientado. Deus estava no controle de tudo. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que às vezes nós achamos que Deus só está na nossa vida quando tudo está dando certo. Deus é o Deus da nossa vida também quando as coisas estão dando errado. Que é nessa hora que Ele vai mostrar que é Deus em nós.
que é Deus em nós, o evangelho triunfalista que tem sido pregado, que muitas vezes tem falado que crente é só vitória, que não tem problema, que não vai passar, sabe, que vai dar tudo certo. É mentira. É mentira. O Deus que nós servimos age também quando dá as coisas erradas. Quando aquele povo, eles se viram encurralados e eles olharam para Moisés, eles procuraram um culpado. No momento da adversidade, se você não tiver a certeza que a tua vida está no controle de Deus, você também vai procurar um culpado. Você vai falar, esse pastor Vitor aí também, vou te falar, viu? Tinha que arrumar essa igreja logo agora para a gente pagar esse boleto. Esse pastor Ademir também, viu, pastor? Era a fé, tinha que ser menor, pastor. A gente começa a arrumar culpados, querido. A gente começa a procurar pessoas para poder justificar que nós não queremos ter uma vida de relacionamento e busca com o Senhor. O Senhor está no controle. Faraó achou que estava no controle, mas no controle estava o Senhor. Pode ser que você esteja olhando para a tua vida já em 2024, você falou, nossa, saiu tudo fora do meu planejamento, aquilo que eu pensei não deu certo, as coisas que eu já planejei saíram certo. Eu falei, Senhor, aonde está o Senhor na minha vida? Deus está falando para você hoje, eu estou na tua vida, eu vou te mostrar que eu sou Deus. É nesse tempo que você está vivendo, é na onde está um momento de escassez, para que você clame a Ele, e Ele se manifeste com poder e com virtude. A igreja está entendendo? Diga amém. Primeira coisa, o Senhor está no controle de tudo. Faraó, então, ele lança palavras, e ele fala o seguinte, esse povo está perdido, esse povo está desorientado, eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que vão fazer, eles vão morrer no deserto. Ouve isso que eu vou falar para você agora. Irmãos e irmãs, o que não vão faltar próximo a nós são pessoas para poder achar aquilo que nós devemos fazer e achar se a nossa vida está certa ou se está errada, se você tem que tomar atitude tal ou atitude A ou atitude B, ou se você não mudar as coisas não vão acontecer. Ouve o que eu vou te falar. Para de ouvir o que as pessoas têm falado ao teu respeito. Você não percebeu que o que tem ouvido tem te paralisado, tem te bloqueado. Faraó começou a falar, esse povo vai morrer, esse povo está perdido, mas Deus falou assim, não está não, eles estão no caminho certo, eles estão na rota certa, me manifestarei neles, me manifestarei através deles. Se você ficar ouvindo o que todo mundo fala, você não chegará a lugar nenhum. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Quando falarem para você, onde está o teu Deus? Porque não está dando certo, você fala assim, meu Deus não perdeu o controle. Ele está na direção de tudo. Aquele povo foi levado até aquele momento, porque Deus queria ensiná-lo a ser dependente dEle. Deixa eu contar aqui para você uma experiência pessoal. Começo de conversão, tinha ali umas 3, 4 anos caminhando com o Senhor. Tinha um trabalho que eu era gerente, tinha uma loja que eu tinha aberto há 1 ano. Irmãos, pensa uma vida que estava totalmente sob controle, financeiramente, tinha acabado de nascer minha filha, casamento, bênção. Sabe aqueles momentos que você está vivendo assim que você fala, cara, maravilhoso, que tempo maravilhoso. De repente parece que as coisas mudaram de uma hora para outra. A empresa que tinha acabado de me promover passou por um tempo difícil, mandou embora todo mundo que ganhava mais. A minha esposa grávida da minha 2ª filha, a gente pagando um plano de saúde caríssimo, não tinha mais o plano de saúde. Eu falei, não tem problema, eu trabalhei muitos anos na empresa, ia pegar uma rescisão enorme, então eu falei assim, não tem problema, eu arrumo outro trabalho. E aí, quando eu fui sacar o meu valor na semana seguinte,
uma pessoa com o mesmo nome que o meu, um homônimo, estava sendo processado e todo o meu dinheiro foi bloqueado, as minhas contas bancárias, irmãos. Eu não tinha mais R$1. Como se fosse hoje, eu tinha pego mais ou menos uns R$80 mil. Minha esposa grávida, sem emprego, eu tinha vendido a loja, todo o dinheiro bloqueado. E eu lembro de um dia que sempre trabalhei com TI e a minha esposa chegou na cozinha de manhã, a minha filha nasceu, a segunda, minha esposa pegou um copo de arroz, levantou e falou assim: tá vendo esse copo de arroz aqui, ó? É o último. A gente não tem para noite. Irmãos, cheguei a fazer compras, de encher o carro e Deus tocar no meu coração e entregar inteiro para uma família como oferta. E você levantar o último copo de arroz e você falar: não tem para noite. Só que eu falei para ela o seguinte, falei assim: olha, faz o seguinte, faz uma relação de tudo que precisa. Eu vou sair, vou tentar arranjar algum trabalho, tentar arrumar algum computador, alguma rede, e pela fé, quando eu voltar, eu vou trazer todo o suprimento que nós estamos precisando. Ela fez a lista lá, irmãos. Sabe aquela lista de mulher? Quando quer ir no shopping gastar? Era essas, que tem tudo. Era cedo, saí de casa, bati num lugar, não consegui serviço para fazer, bati no outro, não tinha nada para fazer. Não era essa época como é agora, que você manda um WhatsApp e está tudo resolvido. Eram uns aninhos para trás, antes você tinha que ir no lugar. Daqui a pouco, quando deu uma 12:30, minha esposa me ligou chorando. Ela falou assim: Leandro, passa lá na casa da minha tia, porque ela acabou de me ligar. E ao 12:00 ela estava orando, e Deus tocou no coração dela, para ela fazer uma compra, ligar para nós e pediu para que você passasse lá e pegasse a compra que ela tinha feito. Irmãos, pra você ter uma ideia, eu só tinha gasolina para ir até a casa dela e voltar para minha casa. Quando nós chegamos em casa, tudo que a minha esposa tinha colocado na lista, a tia dela tinha comprado no mercado. Ali eu fui começar a entender o que era depender de Deus. E hoje, quando eu olho hoje para a vida e eu falo assim: como ser um pastor se não aprender a viver a depender de Deus? Então Deus começou a trabalhar há 20 anos atrás na dependência. E pode ser que você também esteja passando algumas coisas na tua vida, porque Deus está te ensinando a depender somente dEle, a entregar tudo para Ele. Pode ser que aos seus olhos está dando errado, e Deus está falando assim: está certo, você está sendo aprovado, meu filho, continua, está difícil, mas eu estou com você. A provisão não está tendo da maneira como você quer, mas eu estou usando a pessoa que eu quero para te abençoar, para ensinar a você a aprender a orar, aprender a clamar. Quem está entendendo, diga amém. A igreja está muito calada, eu estou com medo. Ou Deus está falando, você está falando assim: acaba logo, Senhor. Deus levou aquele povo para ensinar para eles que é necessário aprender a parar e a ouvir a Deus. Aquele povo precisou parar, irmãos. Atrás tinha Faraó, aos lados tinha as montanhas e na frente tinha o mar. Só Deus poderia socorrê-los. Só Deus. Mas Deus ensinou para eles que para que eles pudessem servir com excelência, eles tinham que aprender a parar. Às vezes Deus só nos para, sabe como? Dando um choque em nós. Às vezes Deus só nos para dando um choque, porque a gente quer tentar fazer do nosso jeito, da nossa forma. Servir com excelência é aprender a parar e orar. Aquele povo parou e começou a reclamar. Moisés parou
e foi clamar a Deus. Se você parar e começar a reclamar, a murmurar, vai ser tudo igual 2023. Exatamente igual 2023. As mesmas reclamações, os mesmos problemas, você não vai viver em novidade de vida. Mas se Deus está fazendo você parar, é que Ele quer te ensinar a ter um relacionamento de secreto, saber parar e orar, saber pedir, saber falar com Deus. Irmãos, nessa caminhada a gente tem vivido e aprendido a andar e a orar com Deus. Prometo que eu vou acelerar, eu não vou pregar até 11 horas como o pastor falou para mim pregar. Deixa eu contar uma experiência para você que eu vivi ano passado. Estava na Castelo, dirigindo. Sabe aqueles dias que você está assim, amargurado? Que você está assim, sabe? Você fala, Senhor, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Fala, Deus, alguma coisa precisa mudar aqui na minha vida. Sabe aquele dia que você está insatisfeito, que você olha para você faz uma análise, você fala, não está legal. E aquele dia eu dirigindo, voltando já para Sorocaba, depois de um dia de trabalho, eu ali no volante, eu falei, Senhor, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Irmãos, eu ouvi claramente a voz do Senhor. É tempo de jejuar e orar. Irmão, sabe que você ouvir assim, claramente a voz do Senhor, é tempo de jejuar e orar. Eu tomei até um choque. Eu falei, Senhor, então é isso que eu vou fazer. Eu vou jejuar e orar. Encostei no posto ali na Castelo, coloquei uns vídeos do Luciano Subirá sobre jejum e oração, vim embora ouvindo ali. Eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, é tempo de jejuar e orar? Eu vou jejuar e orar. E aquele dia eu fiz um propósito com Deus. Eu coloquei 3 pontos com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou começar esse tempo de jejum. Eu vou estabelecer aqui um propósito de 3 pontos com o Senhor. E eu creio que o Senhor vai me responder. Comecei o jejum. 10 dias, 21 dias, 40 dias. Nenhuma das respostas veio. Um dos pontos que eu tinha colocado era a conversão do meu pai e da minha mãe. Meu pai com 86 anos, minha mãe com 83. Uma geração mais antiga, difícil, coração duro. Coração difícil de acessar. E eu nos últimos 4 anos, irmãos, eu levei meu pai para um médico em São Paulo. Teve dias que eu passei toda semana levando meu pai para São Paulo. Aí eu saía de Sorocaba, ia para Boituva, pegava o meu pai, levava para São Paulo. Aí ele passava lá o dia inteiro, eu voltava para Boituva, voltava para Sorocaba. Aí eu começava a falar algo para o meu pai de Jesus, ele já cortava, ele não queria. Sabe? E meu pai era assim. Quando ele não queria falar sobre algo, ele se calava. Aí era a mesma coisa que você está com um morto dentro do carro. Aí você fala assim, está com fome? Está com sede? 2 anos às vezes assim, para Boituva, Sorocaba. E eu coloquei diante de Deus. Irmãos, e em um mês de setembro, meu pai acabou passando mal. E eu no propósito do jejum, orando todos os dias pela conversão do meu pai e da minha mãe. Todos os dias. Eu cheguei na casa do meu pai estava desacordado, eu tive que chamar o SAMU. E nós fomos para o hospital e chegamos no hospital com meu pai desacordado. E eu falei, Senhor, eu tenho orado, Deus, por uma conversão do meu pai. Meu pai está indo e ele não te aceitou como Salvador. E ali eu voltei embora para casa, depois daquele domingo, meu pai subiu para a UTI e ele passou domingo, segunda, terça desacordado. A minha irmã chegou de Goiânia e ficou o dia com ele, eu tinha passado os outros dias. E na terça-feira à noite meu pai acordou. Quando meu pai acordou, queridos, minha irmã estava na hora da visita,
Ele acordou e falou assim: nossa, você aqui? Ele falou para minha irmã, e aí ele falou assim: cadê o Leandro? Ele falou assim: pai, o Leandro vai vir só amanhã, na quarta-feira, que ele vai passar o dia aqui com o Senhor. Hoje sou eu que vou ficar aqui com o Senhor. Ele falou assim: cadê o Leandro? A minha irmã falou assim: pai, ele vai vir amanhã. Mas por que o senhor está perguntando isso? Meu pai, irmãos, totalmente incrédulo, não queria saber de Jesus. Ele virou para minha irmã e falou assim: essa noite um homem de branco me visitou aqui e falou que o Leandro estava chegando aqui para orar por mim. O Leandro estava chegando aqui para orar por mim. Eu cheguei na quarta-feira, meu irmão, subi direto, igual um raio para o quarto. Falei: pai, eu estou aqui. O anjo do Senhor te visitou, não te visitou? Eu estou aqui, eu vou orar para o Senhor. Mas antes de eu orar para o Senhor, eu quero te falar uma coisa. Existe um Deus grandioso que não desistiu do Senhor e está só esperando o Senhor falar para ele assim: eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu falei: pai, o Senhor aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Ele falou assim: Leandro, eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas eu falei assim: pai, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna. O Senhor entende, pai, agora o que eu estou falando? Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele falou assim: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu falei para ele assim: pai, a partir de hoje o Senhor tem a vida eterna. Aí ele virou para mim e falou assim: filho, o homem de branco falou para mim que eu não vou mais sair daqui. Eu falei: pai, ainda que o Senhor não saia, em breve nós estaremos juntos. Irmãos, tudo começou com aquele jejum que Deus nos chamou para fazer. Deus nos leva a viver um tempo novo em oração. Irmãos, a partir daquele tempo que eu comecei aquele jejum, Deus salvou o meu pai. Deus, os 3 propósitos que eu coloquei no Senhor antes de finalizar o ano, Deus me respondeu um por um, e ainda me fez outras promessas novas, aonde nós já estamos inseridos para vivê-las. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar a viver um tempo novo de oração. Deus não quer somente uma vida de oração religiosa na igreja, onde você mal levanta a mão. Deus quer ver você no secreto. Deus quer ver você pedindo. Deus quer ver você prostrado. Deus quer ver você dependente. Mas para isso você precisa entender que isso é só pelo meio da oração. Aquele povo parou e murmurou. Moisés parou e clamou. E Moisés, ele recebeu uma invertida de Deus. Ele falou assim: Moisés, por que clamas a mim? O que você tem na tua mão? Tem uma vara. Deus falou assim: bate nas águas que ela vai abrir. Deus vai te levar a um tempo de oração, mas Deus vai levar você também a um tempo de ação, aonde você vai orar e vai precisar agir. Orar e agir. Oração, orar e ação, orar e agir. Tem coisas que você precisa fazer. O que é de Deus, Ele vai fazer. O que é que você tem que fazer? É empurrar a pedra, fique em paz. Deus vai falar: Lázaro, vem para fora. Mas nós precisamos orar e agir. E aqui eu termino a palavra, te desafiando nessa noite a um tempo novo de oração, a viver um tempo novo de relacionamento com o Pai, voltar novamente às madrugadas, voltar novamente ao se derramar,
aonde você entrar dentro dessa igreja, que você já vai estar tão cheio de Deus, que ao momento que você se prostrar de joelho no chão desse banco, a glória de Deus vai te visitar, sem sequer você falar uma palavra, porque há uma intimidade, há um relacionamento, há um conhecimento, uma proximidade. Quem está entendendo? É sobre isso que eu estou te falando. Irmãos, é sobre isso que eu estou vivendo de agosto do ano passado para cá. É essa intimidade, é esse tempo de oração, é ouvir de Deus. Não é hora. Ao ouvir de Deus, levanta e age. Aos olhos de Faraó, o povo estava encurralado. Aos olhos do povo, eles tinham se perdido. Aos olhos de Deus, eles estavam cumprindo um propósito. Da mesma maneira como Faraó mandou matar todos os meninos afogados no rio Nilo, agora era o tempo da vingança de Deus. Aonde Deus abre o mar, o povo passa em terra seca. E aqueles mesmos que se levantaram contra todos os meninos e quase levou a vida de Moisés, o libertador, agora Deus faz com que ele entre no meio do mar e eles sejam assolados pelas águas. E Deus executando a justiça dele. Está sendo perseguido? Fique em paz, descansa o teu coração. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria, antes de nós finalizarmos aqui, te desafiar a você fazer uma oração nessa noite. Uma só. Não sai pedindo, não. Faça uma oração a Deus, porque você vai se lembrar deste culto que vai ser o culto da resposta de Deus. O culto que você apresentou a sua causa diante do Senhor. E você vai viver essa resposta de Deus. Deus vai começar a virar uma chave, um novo tempo, uma nova mentalidade. Deus vai começar a colocar pessoas próximas a você, para poder entender que você está no propósito de Deus. Aos olhos de Faraó está no lugar errado. Aos olhos das pessoas não vai dar certo. Aos olhos da pessoa é só um tempo que você está na igreja. Mas os olhos do Senhor é assim: filho, é este o propósito que eu tenho para você. É este tempo que eu tenho para você. Se você quiser viver a viúva de 2023, você pode viver em 2024. Agora, se você quiser viver em novidade de vida, eu quero te desafiar a ter um tempo agora, em oração com o Pai, em intimidade com Deus. E eu creio, queridos, eu creio na resposta do Pai. Eu creio na resposta de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Esqueça quem está à tua direita, à esquerda, quem está à frente, atrás. Agora é o Peniel, é você e o Senhor. É você e Deus nesta noite. Deus está te levando agora a Piairote, a Migdol. Se você olhar para trás está Faraó. Se você olhar para os seus lados, há montanhas. Se olhar para frente está o mar. Mas com você está o Senhor dos exércitos. É Ele quem rege a tua vida. É Ele quem está direcionando todas as coisas. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a se entregar a Ele. Faça um propósito com Deus nessa noite. Faça hoje uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus nessa noite. E eu creio que haverá resposta. Que haverá resposta, haverá resposta.